Senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, então, a sala direcionada para os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Alfenizia Freire, disciplina é arte. E a gente vai finalizar agora a apostila a respeito do blues e o diabo. A gente começa ali na página, sabe qual que página, meu Deus? Página 6, falando sobre Robert Johnson, tá? Me ajeitando na cadeira toda hora aqui, porque eu tô todo esculhambado aqui. E a gente começa da seguinte forma. Deixa eu só escurecer um pouquinho essa imagem. Se eu botar aqui fica muito escuro. Não, tá de boa. Então, a lenda que circunda a figura de Robert Johnson é contada há mais de 7 décadas e sempre que é transmitida a um neófito do blues, uma curiosidade despertada. Quem seria essa pessoa que teria realizado um enorme sacrifício em nome de sua arte? Apesar do esforço de diversos autores, a vida de Robert Johnson ainda é cercada de mistérios. O que podemos colocar são meras presunções, são meras insinuações, e em diversos momentos é difícil distinguir o mito do ser humano, se é verdade ou não. Lembre-se sempre que a ideia de mito é algo que não existe, que é uma invenção. Não é à toa que quando a gente fala sobre mitomaníaco, é uma pessoa que tem a mania de mentir, a pessoa que tem uma mania de inventar histórias que fogem da realidade. Por exemplo, de dizer que a pandemia está acabando, né? Ou que fizeram boas ações contra a pandemia. Robert Johnson nasceu no dia 8 de maio de 1911 em Hazlehurst, no Mississippi. Espero que eu tenha falado certo. Sua mãe, Julia Dodds, era casada com Charlie Dodds. Tararam, 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 tararam. Essa parte não importa, que é da família dele. Tá. E aí o mito ele começa justamente aqui. Enquanto em Robinsonville o interesse de Robert pelo blues aflorou, ele conheceu 2 bluesmen que o influenciaram profundamente, Son House e William Brown. O jovem Robert Johnson seguiu os dois e tentou aprender o máximo que pôde com eles, se tornando um músico de razoável técnica. Por volta de 1930, Johnson deixou sua cidade e passou a vaguear pelo delta do Mississippi. Quando retornou, sua habilidade com o violão havia melhorado incrivelmente, superando seus próprios mestres. Robert começou a tocar nas ruas e em bares e se tornou um músico conhecidíssimo. Aqui morria o homem para nascer o mito. A lenda sobre Robert Johnson diz que em uma madrugada, pouco antes da meia-noite, Robert foi até uma encruzilhada na interseção da US Highway 61 com a US Highway 49, com seu violão em punho e aguardou. Pouco tempo depois, surgiu um homem vestido de preto que tocou seu ombro e pegou seu violão. Depois de ter realizado alguns acordes e afinado o violão, lá mexendo nas tarraxas, o homem devolveu o instrumento a Robert. O pacto havia sido realizado, foi selado ali. Robert Johnson havia trocado sua alma por uma perícia musical inigualável. Então é só pensar que todo mito aí tem um pacto com o diabo. O mito cresceu ainda mais devido a alguns fatores a respeito da figura de Johnson que podiam ser tidos na época como reflexos do demônio. Ele tinha catarata em um olho, que lhe dava uma aparência estranha. Catarata faz com que o olho fique meio obnubilado, fique com um caráter meio fosco, né? Frequentemente ele tocava de costas para o público, o que fazia com que muitos acreditassem que ele tinha algo a esconder. Que de repente não era ele quem estava tocando, mas era o diabo que estava ali, só tomando conta dos braços, manipulando ele como se fosse uma marionete, ou aquele
bonequinho de corda, né? E utilizava afinações alternativas em seu violão, diferente do que a galera estava acostumada, né? A afinação supostamente realizada por quem? Pelo diabo. Em 1936, Robert Johnson gravou 16 faixas. Tararam, tararam. Pouco tempo depois de terminar as gravações, 16 de agosto, morria Robert Johnson, provavelmente envenenado por um marido ciumento ou uma amante vingativa. Uma das questões mais importantes a ser observada pelo prisma desse trabalho diz respeito às letras de Robert Johnson. Assim como alguns músicos do blues contemporâneos, Johnson abraçou a ligação com a figura do demônio. Se aproveitou justamente dessa mítica, dessa ideia de que as pessoas falavam em relação, primeiro, à ligação do próprio blues com o diabo, e segundo, sobre esse mito, sobre todas essas histórias que contavam da relação dele com a ideia da mitologia, com a ideia do pacto que ele teria feito com o diabo. Então ele se aproveitou dessa ligação, ele se aproveitou daquilo que as pessoas já diziam e falavam: ó, é isso mesmo, sabe de uma, fiz pacto mesmo, tal. Afinal de contas, isso acabava gerando uma curiosidade muito maior sobre Robert Johnson, sobre quem ele era, sobre as coisas que ele fazia. Afinal de contas, a gente sabe que muito existe em relação a essa ideia do mito, ter uma necessidade de criar uma atenção toda em volta dele, ao redor dele, para que ele sempre se mantenha ali no topo, no centro das atenções. É tipo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele se utilizou inclusive disso em suas músicas, né? E aí aqui ele cita 3 músicas: Crossroad Blues, que canta a respeito do momento que ele realizou esse suposto pacto com o diabo. O clima criado pela música é no mínimo soturno. Primeira estrofe da canção versa da seguinte forma: eu fui até encruzilhada e caí de joelhos, eu fui até encruzilhada e caí de joelhos. Pedi para Deus acima: tenha piedade, salve o pobre Bob, por favor. Teria sido ele ou teria sido o diabo quem fez esse pedido? A canção, mais do que vangloriar o artista por realizar um acordo com o demônio, revela um profundo sentimento de desamparo, de desespero, de ansiedade. Mesmo com o contrato realizado, Johnson ainda pede ajuda divina em um momento profano. Deve ser ressaltado o fato que nesta música, tida como principal prova da relação do artista com o diabo, não são citadas em qualquer momento as palavras devil ou evil. O bluesman, na letra, vive a angústia típica dos personagens fáusticos. Personagens fáusticos é a ideia do Fausto. Isso vocês podem dar uma pesquisada, pois eu não vou falar a respeito disso, sobre quem seria, na mitologia, esse Fausto. Mas é interessante que vocês dêem uma pesquisada, porque é uma história bacana, uma história legal. Ao realizar o rito da encruzilhada, aceita finalmente entregar sua alma em troca do que tanto deseja. A decisão, contudo, não é fácil, o caminho a ser trilhado agora é desconhecido. Aceitar o pacto significa também enfrentar a dor da insegurança. Aí tem 2 músicas, Skinny Hair do Woman Blues e Me and the Devil Blues, revelam uma utilização mais explícita de expressões profanas, mas uma sucinta análise pode-se perceber que não se trata de uma visão do diabo enquanto uma figura religiosa, enquanto uma antítese de Deus. Não existe nessas 2 músicas, fazendo uma análise mais aprofundada, né? Mais aprofundada, não, sucinta, fazendo uma análise mais superficial, não dá para dizer que a visão que existe dentro dessas músicas em relação ao diabo, em relação a essa ideia de
demônio mesmo, não é uma tentativa de se criar uma antítese a Deus, um antagonismo. Não é uma relação entre o que não é divino é demoníaco, mas sim a ideia do diabo ser algo ruim. Ele falar dos males pelo qual ele passa. A ideia da desilusão amorosa, a ideia da violência, da tristeza. Então, o que é visto por ele enquanto uma ideia de algo demoníaco, uma ideia de algo ruim, diabólico, é justamente as coisas negativas pelo qual ele acaba passando. Então, meio que essa ideia de antítese com Deus é bem errada. Na verdade, o que ele acaba capitulando nessa parte, nessas músicas, é justamente aquilo que é negativo seria justamente do diabo. Então, assim a gente vê, aí ele fala da letra da música Kind-Hearted Woman, mas enfim. Aqui a palavra evil, eu não vou ler em inglês porque meu inglês é péssimo, vocês já sabem, né? I got a kind-hearted woman, do anything this world for me. Não, tá, não importa. Mas a palavra evil, o demoníaco, não se relaciona com o demônio em si, mas com essas mulheres demoníacas, essas mulheres maldosas, essas mulheres ruins, que não deixam o cantor em paz. A culpa do interlocutor pelas traições, apesar de ter uma mulher de bom coração, não é dele, mas sim da maldade das outras mulheres, que o impedem de ser um homem bom. É tipo aquela ideia de assim, o cara que é casado, né? Não, a mulher é maravilhosa, faz de tudo que ele quer, mas mesmo assim acaba traindo a esposa. E aí, o que é que a sociedade no geral faz? Culpabiliza a mulher, né? Tipo, porque a mulher sabia que ele era casado e seduziu o pobre coitado do homem. Ai, coitado desse homem inocente, ingênuo, que foi seduzido por essa mulher lazarenta, miserável, demoníaca. Isso é coisa de mulheres pecaminosas, demônios, que não tem Deus no seu coração. Pobre coitado do homem que é casado é um ingênuo. Tipo, não, vem cá. Se o cara é casado, se o cara é comprometido e alguém dá em cima dele, eu acho que o básico seria falar: então, eu sou casado, não rola, tá bom? Beleza? Acabou a história por aí? Então, essa ideia de culpabilizar a mulher, na verdade, acaba sendo por uma questão religiosa, inclusive, tá? Quando, na verdade, quem deve lealdade ao relacionamento, quem deve lealdade à esposa dele, fidelidade à relação à esposa, é o cara que traiu, na verdade, né? Tipo, a mulher com quem ele traiu não tá ganhando ou perdendo absolutamente nada. Tá lá, é solteira, geralmente. É solteira, tá lá, dá em cima de quem ela quiser, afinal de contas a vida é dela, o corpo é dela, o sentimento é dela, as sensações são dela. Se o cara se sente seduzido por ela, o problema não é nela, né? É nele. A falta de caráter tá onde? Nele. Então, sim, o blues é machista também. Importante dizer. Nas duas estrofes, eu só não tô lendo a parte da música, tá? Nessas duas primeiras estrofes, o artista diz andar lado a lado com Satã, com a intenção de bater na sua mulher até ficar satisfeito. Ou seja, novamente, é uma ideia de que cometer um determinado delito, cometer
um crime, agir de forma errada, não seria por culpa dele, né? Seria de repente, é porque eu estou possuído, é porque não sou eu, é o demônio. A gente vê muito isso onde? Dentro das igrejas, né? O pessoal fala, não, eu agi assim porque o demônio estava aqui comigo. Não, gente, faz parte do caráter, da personalidade da pessoa. Ou você acha que uma flor de lis da vida, que mandou matar o marido, que transava com os filhos adotivos, tal, que promovia orgias, encontros, tipo, a culpa era do demônio? Não. A culpa era da igreja? Também não. Da religião? Também não. A culpa é dela. O caráter dela era esse. A personalidade dela era essa. A pessoa ruim era ela. Então, dentro das religiões, a gente pode ter isso, independente de religião evangélica, católica, espírita, candomblé, umbanda. A gente pode encontrar pessoas fazendo bem, pessoas fazendo mal, pessoas boas, pessoas ruins. Tá? Então, um recado para vocês levarem para a vida. Novamente, a figura do diabo não representa um mal espiritual, mas sua vontade de agredir a própria companheira, desafiando a ordem social, praticando um ato que seria mal visto por toda a comunidade. A culpa não é do bluesman, a culpa não é dele, e sim de quem está o acompanhando, o diabo. Tá ligado naquele memezinho, né? Que tá o diabo aqui atrás, falando assim, faça isso, bata na sua mulher, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Então é o capeta que tá ali, no ouvido da pessoa. Não, é a personalidade dele. A pessoa já quer fazer aquilo, mas está aguardando somente a oportunidade, um gatilho, algo que dê esse start, justamente para que ele possa cometer algo que ele já queria fazer. Porque faz parte da índole dele. O ser violento não é porque o capeta falou aqui no ouvido dele, não é porque a mulher fez mal a ele, não é porque supostamente teria feito mal a ele, não é porque ele viu uma situação assim, assim, assado. Não, aquilo já estava dentro dele. A ideia de, vamos metralhar quem tem uma ideologia diferente da minha aqui nesse estado. Quem fala esse tipo de coisa não é porque tem um capetinha falando no ouvido dele, é a índole dele, que é de uma pessoa ruim, que é de uma pessoa má, que é de uma pessoa violenta, que não se importa com outras pessoas que estão ao redor dele, cuja única ideia é o seu bem-estar próprio, independente de se precisar passar por cima de qualquer outra pessoa. É índole. Então, a ideia do Robert Johnson, dentro das músicas dele, sobre essa ligação em relação ao diabo, a verdade é uma tentativa de justificar qualquer ação negativa dele. Ele justifica através de que não era ele quem estava tomando determinada atitude por querer, mas sim por estar ouvindo outras pessoas que têm essa má ideia para poder ser jogada ali. O trítono é a utilização da quarta aumentada na escala, caracterizado pelo intervalo de 3 tons entre uma nota e outra, como, por exemplo, o existente entre o Dó e o Fá sustenido. A quarta aumentada divide o intervalo de oitava ao meio, causando uma enorme tensão e estabilidade. Na Idade Média, a música deveria servir a uma única função, elevar o espírito até Deus. A música em si, na Idade Média, tinha essa ligação sempre com a religiosidade. Os trovadores, durante o período medieval, o período da Idade Média, geralmente eram músicos ligados à religiosidade.
Eles cantavam aquilo que era voltado à igreja, né? Então, as canções que embalassem o corpo, que levassem a dança e ao carnal, eram tidas como profanas, proibidas. E por esse motivo, o trítono também deveria ser evitado a todo custo como forma de se afastar os demônios. Não? Qualquer tipo de música que, fizesse balançar o ombrinho, se quisesse balançar a raba, ou começar a sapatilhar pelos salões, era a música do diabo. Por isso que o povo fala que funk é a música do diabo, né? Porque o pessoal quer balançar os quadris, jogar a cabeça. Porque fala sobre ideias tidas como profanas, que fogem daquilo que os conservadores querem tanto para a sociedade. Família, pá, não sei o quê. A palavra símbolo diz na sua raiz grega o que joga unido, como a tessera romana, peça que consiste em duas partes que se justapõem perfeitamente recompondo a unidade. A oitava, dividida pelo trítono em duas partes iguais, projeta as propriedades esquizantes do diabolos, o que joga através, o que joga cortando, o que joga para dividir. No século XVI, ocorre o pacto da música com o diabo. Primeiramente, o trítono é aceito como nota de passagem. No século XVII, ele ganha uma existência própria e uma função definida principalmente na obra de Monteverde. A dissonância causada pelo trítono, utilizada para causar uma tensão que logo depois seria resolvida, dominada, transformada pela... Então, o blues flerta com o diabo não apenas na letra. Sua sonoridade também representa o diabo simbolicamente ao sustentar o trítono. A forma básica de uma música blues é composta do acorde de primeiro grau com a sétima menor. Isso aqui são questões mais técnicas. Eu vou pular. A tensão, a instabilidade, a desunião é o que torna o blues um ritmo em um determinado momento dançante, contagiante, e outro dramático, nostálgico e triste. Pode-se afirmar que Robert Johnson, séculos depois de determinada proibição ao diabolos em música, ao trítono, não sabia que o ritmo que utilizava já era considerado em outras épocas por si mesmo como perigosamente desestruturador. And let me see what I can say now with this. Keith Richards, guitarrista da Rolling Stones, conta que quando foi apresentada a música de Robert Johnson pelo seu companheiro de banda Brian Jones, perguntou: quem é o outro cara que está tocando com ele? Keith Richards pensou que alguém tocava com Robert Johnson, quando na verdade era o diabo. Realmente, quando se ouvem as canções de Johnson, é difícil acreditar que é apenas um homem que toca o violão de forma virtuosa e canta ao mesmo tempo. Ainda mais levando em conta os poucos recursos técnicos que existiam na época. Pirei. As gravações eram feitas ao vivo, diretamente em vinil, sem possibilidade de corrigir quaisquer erros. Isso compõe a mística e a beleza do blues de Robert Johnson, a forma crua e rudimentar de suas canções e a fonte de seu brilho. Imagina só, o cara gravava as músicas diretamente no vinil. Era tipo ele lá cantando com o microfone aqui na frente, tocando o seu violão, e aquele som que estava saindo ali ia diretamente sendo gravado no vinil. Dali era só correr para as lojas. E sem erros. Por isso que o pessoal achava, o Keith Richards, que um dos maiores guitarristas do mundo, guitarrista do Rolling Stones, achava que eram duas pessoas que estavam ali, uma cantando e a outra tocando. Mas não, era só o Robert Johnson e o seu pacto com o diabo. Então isso acabou servindo para alimentar também essa mística, né? A sucinta exposição realizada permite concluir que a ligação do blues com a figura do diabo deve ser entendida prioritariamente no terreno das forças culturais em jogo. Essa ideia, essa transmissão
que se utilizava da ligação entre o blues e o diabo, na verdade acabou sendo muito mais utilizado como uma mística em relação à própria cultura, tá? E não como sendo algo que realmente aconteceu. Então estava dentro desse terreno das forças culturais em jogo. Em meio à cultura sulista norte-americana, estadunidense, né, branca, cristã e racista, surgiu um ritmo que vinha dos escravos e músicas que eram feitas por pessoas negras para que outras pessoas negras pudessem consumir esse tipo de música. Afinal de contas, eles escutavam e se reconheciam dentro dessas músicas sobre aquilo que a sua comunidade, que a sua sociedade, que as suas pessoas também negras passavam, sentiam, pensavam. Então, ao invés de canções que se voltavam a situações religiosas, o blues retratava o cotidiano pobre dos que foram marginalizados pela escravidão e posteriormente pela Grande Depressão de 1930, a crise da Bolsa de Nova York de 1929, que culminou nessa Grande Depressão de 1930, né, cuja população negra acabou sendo a mais atingida justamente pelo histórico de marginalização que eles já passavam pelo período em que essa população negra havia sido escravizada. E aí, quando ocorreu a libertação deles, a alforria deles, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, não lhes foi dada nenhuma oportunidade de viver enquanto homens livres com alguma dignidade. A ideia era que essa população negra fosse basicamente marginalizada, jogada ao relento, que simplesmente se virasse. Então, é por isso que hoje se discute muito essa ideia de cotas, de reparação histórica e tudo, porque quando se traz a ideia da abolição da escravidão, simplesmente você escraviza um povo, explora ele o máximo possível, retira qualquer direito desse povo ao mínimo de dignidade durante 370 anos, 370, quase 400 anos de escravidão, falando aqui de Brasil, e em torno de 200, 250 anos lá nos Estados Unidos, simplesmente pega essa população, diz, agora você está livre. E aí a população negra tá assim, tipo, tá, mas eu não pude acumular nenhum dinheiro. Até ontem eu era escravo. Não recebia por esse trabalho. E agora? Vou ter que começar do zero? Assim, não tenho roupa, não tenho alimento, não tenho moradia, não tenho absolutamente nada. Ao contrário do que foi dado o tempo todo para a população branca, que chegava da Europa e a eles era concedido um pedaço de terra. Que já depois de abolida a escravidão, quer dizer, a partir mais ou menos de 1830, 1850, numa tentativa de eugenia, de embranquecer a população, de dizer que o negro era inferior, que não poderia trabalhar enquanto homens livres, o Vale do Paraíba, lá em São Paulo, né, por exemplo, os cafezais na região de São Paulo, eles, ao invés de empregarem esses homens negros livres, foram buscar trabalhadores na Europa para trabalhar nas fazendas de café como trabalhadores assalariados. Mas a população negra, não. Era jogada no segundo plano. E aí? Inclusive é interessante falar que, assim, principalmente na época em que tivemos a União Ibérica, que foi o rei Filipe II, quando ele se tornou rei ao mesmo tempo da Espanha e de Portugal,
existiu, principalmente em Portugal, uma legislação que dizia o seguinte: a pena para determinados crimes poderia ser de exílio, exilar. Deixa eu só pegar o nome bem específico aqui para vocês. Só um momento. Eram os... Peraí. Pronto. Eram os degregados. Quem eram os degregados? Cidadãos portugueses, espanhóis que cometiam determinados crimes lá na União Ibérica, lá em Portugal, lá na Espanha. E como pena, tá? Eram julgados, recebiam a pena de expulsão do seu país para as colônias portuguesas e espanholas. Só que essa expulsão era tipo, ó, você não pode mais viver aqui em Portugal. Você vai ser mandado para o Brasil. Só que lá no Brasil você vai se tornar um homem honesto e de bem. Sim, era a Igreja Católica quem falava isso. Você vai se tornar um cidadão honesto e de bem. Então, para você não chegar lá de mãos abanando, você vai receber um pedaço de terra para buscar a sua dignidade. Ele era condenado à expulsão de sua própria terra, era enviado para o Brasil e aqui no Brasil ele ganhava terra para construir sua casa, para plantar, para poder acumular o dinheiro que fosse preciso para viver aqui. Mas a população negra escravizada, que foi explorada ao máximo, simplesmente foi jogada ao relento. E aí houve a ideia da marginalização, de a precarização de sua mão de obra, quando achava algum trabalho, recebia geralmente menos do que os europeus, inclusive, que vieram para trabalhar nos cafezais. E essa população foi sempre relegada, marginalizada na sociedade, indo formar as favelas, sofrendo racismo cotidianamente. E em pleno ano de 2020, a gente continua passando por isso, por racismo. Ainda tem gente para dizer que não existe racismo no Brasil, não existe racismo no mundo. É uma pessoa que está completamente fora da realidade. É o povo ligado às elites. Então, o blues era, portanto, uma ruptura, uma cisão entre o pensamento branco da época, exclusão negra da crença que eles passavam de sub-humanos, e também em relação à parte da comunidade negra que havia assimilado a cultura cristã e renegava os prazeres mundanos evocados pelo blues. Robert Johnson foi um exemplo típico do bluesman negro, oriundo de uma família não convencional, pobre, às vezes descrito como beberrão e certamente mulherengo. A análise de suas letras mostra a dicotomia existente em seu interior entre seus desejos profanos, trair e bater na companheira, que ele retratava como obra do diabo, e sua crença no perdão e misericórdia de Deus. O diabo em suas letras não era uma figura religiosa, mística e presente de forma real, apesar de ser tida como tal pela cultura cristã e Hoodoo. O demônio era o sentimento ruim, as vontades que contrariavam o que era tido como certo, que rompiam com a ordem social da época. Beleza? Beleza.
finalizamos finalmente por aqui. Tô cansado já. Vocês também estão cansados e a gente, ó, fecha por aqui, beleza? Valeu, tranquilo. Tchau, galera.